Masahurrer, boa noite, em árabe. Salam aleikum, a paz seja com vocês, a paz seja convosco. Meu nome é Luciana Cordeiro, eu sou sobrinha da pastora Marisa e é com muita alegria que eu estou aqui, que eu aceitei o convite, de estar trazendo um rápido testemunho sobre aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas aqui nesse lugar. Eu moro na cidade de Al-Ain, no Emirado de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos, eles fazem parte, se compõem de 7 emirados. E eu moro no Emirado de Abu Dhabi. E essa cidade de Al-Ain, o significado do nome Al-Ain é o olho. Aqui nós temos um oásis, um grande oásis, um manancial de águas límpidas, puras, cristalinas. E é tão bonito quando a gente imagina, quando a gente pensa que no meio do deserto, o Senhor, como a gente lê em várias passagens da Bíblia, o Senhor ele faz brotar mananciais de águas, rios de águas vivas. E a gente vive isso aqui, esse oásis físico, que é a água que você vê, e o oásis espiritual, que o Senhor tem alimentado a nossa alma, o nosso espírito, com a água que vem, que corre do trono de Deus. E isso é maravilhoso. E eu tenho um versículo que sempre fez parte da minha vida, eu usava para recitar, sempre recitei esse versículo bíblico, e depois que eu vim para esse lugar, ele passou a ser a minha confissão de fé. Capítulo 7 de Mateus, versículo 7. E o tema em cima diz: Jesus incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. Amém. Esse é um versículo maravilhoso. E eu vou falar rapidinho aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Antes de eu vir para esse lugar, para esse país, eu morava na cidade de Anápolis, Goiás, e o Senhor já tinha falado ao meu coração, ao coração do meu esposo, ao coração de alguns irmãos, de alguns profetas. Eu recebi algumas profecias de que o Senhor nos tiraria daquele lugar e que o Senhor nos traria para essa terra. E eu criei. O Espírito Santo de Deus testificou no meu coração quando eu recebia essas mensagens, mas eu começava a conversar com Deus e ficava: Senhor, o que é que eu vou fazer naquele lugar? Porque o que eu conhecia dos Emirados Árabes, o que eu conhecia daqui, era de ver na televisão, de ver nas revistas, nos noticiários, nas reportagens. E a gente tinha um pouquinho de medo, a gente tinha um certo temor a respeito do lugar. E a gente vai construindo uns pré-juízos, uns pré-conceitos, a respeito do povo daqui, a respeito do lugar. E realmente o Senhor, ele é muito lindo. Que quando você vem para cá, quando você entra em contato com esse lugar, com o povo, você passa a amá-lo. É um amor que vem do Pai. E o que a oração fez na nossa vida? A oração na vida do crente, na vida do cristão, ela é indispensável. Não tem como um cristão hoje, ele crescer espiritualmente, ou ele viver para o serviço do Senhor, para a obra do Pai, sem orar, sem a oração. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, ele era um com o Pai, mas ele, em muitos momentos, em muitas situações, ele se retirava para orar. Ele se afastava da multidão, ele se afastava dos seus próprios discípulos para poder orar ao Pai. E ele nos deixou isso como um ensinamento. E hoje nós estamos aqui para testificar essa coisa linda que é a oração, esse ato de fé. É orando e crendo, sabendo que
as coisas que podem acontecer, as promessas do Senhor que vão acontecer na nossa vida, elas já existem, elas já estão lá. Isso é fé. É você crer que elas irão acontecer ou que elas já aconteceram no reino espiritual. Irmãos, quando fala sobre pedir, dá-se-vos-á, buscar e achareis, né? Bater e abre-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Isso é uma verdade. Quando nós estávamos para vir para este lugar, meu marido ele veio em abril, mais ou menos abril de 2016, e eu fiquei em Anápolis esperando que ele viesse e organizasse tudo para nós podermos nos mudar, né? Para que eu trouxesse as minhas 2 filhas. E aí, em julho eu vim sozinha para sondar o lugar, para ver como é que era, para sondar o ambiente. E aí eu vim, um pouco temerosa, deixei minhas meninas com a minha mãe, com a minha sogra, cuidando, e eu vim para cá. E eu vim num momento, num clima extremamente quente, estava muito calor, muito quente, aproximadamente 48 graus, isso à noite, quando eu cheguei, por volta das 8 horas da noite. E durante o dia passava dos 50 graus. Então aquilo me causou muita estranheza e eu fiquei praticamente apavorada com aquilo. E eu já cheguei chorando. Senhor, eu não acredito que eu estou nesse lugar. O que eu estou fazendo aqui, nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui, nesse calor? Não estou acostumada com esse calor. E aí eu entrei dentro do carro em direção ao lugar onde eu estaria, né? Onde estaria hospedada. E no dia seguinte, debaixo de muito sol, debaixo de um calor muito grande, eu acompanhei o meu marido ao hospital, ele tinha uma consulta. E quando nós chegamos lá nesse hospital, havia área, como aqui em muitos lugares, principalmente em repartições públicas, em hospitais e clínicas, tem a área dos homens, a área das mulheres, a área da família. E aí nesse hospital tinha uma salinha reservada para as mulheres, uma salinha de espera. E aí ele falou assim, olha, eu vou entrar no consultório do médico e você vai entrar aqui nessa salinha e vai ficar aqui me esperando. E assim eu fiz, entrei, fiquei sentada, tinha uma televisão ligada, ar-condicionado, estava tranquilo, estava fresco. E aí eu comecei a orar, fechei os olhos, comecei a orar, Senhor, perguntando de novo o que eu estou fazendo aqui nesse lugar. E de repente, quando eu abro os olhos, entra uma árabe, uma muçulmana, uma árabe, toda de abaia, né, com essa vestimenta, uma chela, só que com um lenço cobrindo o seu rosto, eu não havia. E aí eu abaixei a cabeça, fiquei um pouco assim constrangida, um pouco com medo, era o primeiro contato assim que eu estava tendo, e assim, muito próximo, né, de uma local, de uma árabe. E naquele momento eu abaixei a cabeça e fiquei quieta. E quando eu levantei, eu percebi que ela estava me olhando. E eu a olhei. Quando eu a olhei, eu fixei os meus olhos nos olhos dela, ela já tinha levantado o lenço, a Sheila, ela já tinha levantado, e ela sorriu para mim e estendeu a mão. Quando ela estendeu a mão e tinha um papel laminado, um papel alumínio, todo amassadinho, ela abriu e ali tinha algumas tâmaras. Era Ramadã, época do jejum do árabe, né, do muçulmano, e ela estava entregando o jejum dela, porque o sol já havia se posto. E ali ela me ofereceu. E quando ela me oferece, ela estende a mão com um sorriso nos lábios e diz, Sister, do you want? Irmã, você quer? E eu não sabia se eu aceitava e agradecia ou se eu agradecia e recusava. No momento, eu acho que eu fiquei muito chocada, surpresa por ela ter me chamado de irmã. E então eu disse, não, muito obrigada. E ela sorriu de volta, guardou as tâmaras na sua bolsa, pediu licença para baixar o volume da televisão. Eu falei sim, claro. E ela pegou o tapete de oração, estendeu sobre o chão. E ali ela se ajoelhou e começou a orar. A orar a Allah.
E naquele momento eu não pude conter as minhas lágrimas, porque o Senhor começou a ministrar no meu coração. Naquele exato momento, os meus preconceitos, os meus pré-juízos, meus pré-julgamentos a respeito deste povo, do povo deste lugar, e de muitas outras coisas estavam caindo por terra. E eu comecei a chorar e Deus colocou no meu coração um amor tão grande por aquela mulher, um amor por este lugar, um amor por essas mulheres, por essas pessoas daqui. E aí o Senhor falou, ela não te discriminou, ela te chamou de irmã, ela te ofereceu tâmara, ela não tem vergonha, mesmo que a motivação dela não fosse a motivação correta, ou que ela não estivesse orando ao nosso Deus, ela estava orando, ela não teve vergonha, ela não se intimidou com a minha presença, ela ajoelhou e começou a orar. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Por quantas vezes, por quantos momentos você teve a oportunidade de orar, de clamar a mim, de orar por uma outra pessoa e você não o fez? Por vergonha, por displicência, por falta de caso, por desdém. E eu fui chorando e ela não podia me ver porque ela estava orando e o Senhor foi ministrando. Por quantas vezes você negligenciou um tempo comigo de oração? Irmãos, foi tão profundo, porque quando ela terminou aquela oração, ela se levantou, ela dobrou o tapete, ela olhou para mim, ela sorriu novamente. Eu sorri para ela e foi o momento em que meu marido chegou, já tinha terminado a consulta. E aí ele me chamou, eu olhei para trás e me despedi dela. Mas eu saí daquele lugar com meu coração transbordando de amor. E foi uma confirmação do Senhor. Uma das muitas confirmações do Senhor na nossa vida. E para terminar, um outro testemunho que também é resposta de oração. Quando nós chegamos neste lugar, nós sabíamos que aqui a criminalidade é praticamente zero, né? Assalto à mão armada você não ouve falar aqui. E a gente andava, vamos dizer assim, relaxadamente, displicentemente, mas neste dia, quando nós chegamos nós fomos ao mercado, se eu não me engano, não estou muito bem lembrada, nós chegamos por volta de mais 8 horas da noite e esquecemos o carro aberto e o Max, meu marido, esqueceu a carteira dentro do carro. E no dia seguinte, isso por volta das 8 horas da noite. E no dia seguinte, 6 e pouca da manhã, ele levantou, entrou no carro, foi trabalhar, parou num posto para abastecer, pegou a carteira para poder pagar e viu que o dinheiro não estava lá dentro. Havia 3.000 dirhams dentro da carteira, que eu não sei quanto que vale mais ou menos uns 3.500 reais aí, eu creio, mais ou menos isso. E aí ele levou um susto, pagou com cartão e já de tardezinha chegou em casa e me perguntou, meu bem, você pegou o dinheiro, você guardou? Eu falei assim, não. Que dinheiro? O dinheiro das nossas contas, que nós iríamos pagar nossas contas. Estava todo na carteira. Eu falei assim, não, eu não peguei. Então nós começamos a pensar, será que roubaram durante a noite, a madrugada? Porque eu esqueci o carro aberto, a carteira estava lá. E aí ele foi se tocar que a carteira realmente estava aberta. E estava no banco, jogada. Não estava no console do carro, onde ele costumava colocar. Nós falamos com o síndico do prédio, e aí passamos a situação, e ele disse, olha, eu vou olhar nas câmeras. E depois de mais ou menos umas 4 horas, ele nos comunicou, já era bem avançado o horário, ele falou assim, olha, realmente houve um roubo. Alguns rapazes, 3 rapazes estavam abrindo porta, os carros, carro por carro, para tentar ver qual carro estava aberto, era uma câmera na garagem, e eles encontraram o carro de vocês aberto. Dá para ver que eles abriram, pegaram dinheiro dentro, jogaram a carteira dentro do carro e foram embora. Não vou falar a nacionalidade dos rapazes, mas eram 3 jovens de 19 e 21 anos. Então, nós corremos para a delegacia. Eu vesti a abaia, essa roupa. Eu gosto muito, eu me adaptei muito à cultura daqui, principalmente em relação às roupas.
Eu me sinto, para a brasileira, pode ser que seja uma forma de você estar subjugada, né, toda tampada para algumas, mas para mim, eu me encontrei muito nessas vestimentas porque eu me sinto protegida, né? É como a árabe fala também, a local, ela diz isso, não, a gente se sente protegida porque você está toda tampada. Então, quando eu vou em repartições públicas, eu costumo muito usar as abaias, a shela, não muito, mas também uso a shela. E aí eu coloquei essa roupa, fui com meu marido para a delegacia. E lá, quando nós levamos a filmagem, né, o síndico nos passou, foi um espanto muito grande, porque isso não é comum acontecer aqui. E eu chorava muito na delegacia. Eu falava com um policial que aquele era nosso dinheiro, o dinheiro que nós tínhamos para pagar e que nós tínhamos vindo do Brasil e que a gente jamais esperaria que isso aconteceria com a gente aqui nesse lugar. Então, juntou vários policiais, né? Eles ficaram muito curiosos com a situação e falaram: dê-nos 2 dias, senhora, apenas 2 dias e nós vamos pegar os culpados. E menos de 2 dias, Max então recebeu uma ligação dizendo que era da delegacia e era um policial falando que se poderia passar o telefone dele para o irmão de um dos meninos, de um dos rapazes que havia nos roubado. E o Max, sim, senhor policial, o senhor pode passar o meu telefone para ele. Posso passar a localização da sua casa? Sim, pode passar. Então passou a localização da nossa casa. O irmão de um dos rapazes, os 3 rapazes foram pegos, tá? Não deu 2 dias, não deu 48 horas. Eles foram pegos pela polícia. E o irmão de um desses rapazes, que não foi o rapaz que roubou o dinheiro da carteira, ele só estava acompanhando. Falou com o Max que estava muito envergonhado pelo irmão dele e que estava com um dinheiro, os 3.000 dirhams ali na mão, querendo devolver, mas que para que o Max não se importasse ou não levasse a mal o fato de que ele só iria pagar depois que o Max fosse à delegacia, como se fosse retirar a queixa. Enfim, eu vou ser bem objetiva, vou encurtar. Quando o Max chegou na delegacia, os meninos já tinham sido levados para a corte. Isso foi numa quinta-feira à noite e só pôde resolver essa situação na corte no domingo. Quando chegou no domingo, o Max foi até a corte, o irmão estava lá, a família de todos os outros 3 rapazes estava, vô, avó, primo, prima, muita gente das 3 famílias estavam lá para esperar o Max retirar a queixa desses 3 rapazes. Então o Max se aproxima do juiz, o juiz o chama, ele se aproxima e o juiz pergunta qual o motivo pelo qual o Max estava ali. E o Max então fala sobre a situação, qual que era o problema, que ele tinha sido roubado, os 3 rapazes tinham sido pegos e que ele estava ali para poder dar o perdão, que eles chamam de dar o perdão, de retirar a queixa. Então o juiz olha para o Max, meio assim que estranho, né? Estranhando a atitude, assim, você tem certeza, eles te roubaram, lesaram você e você está vindo aqui para retirar a queixa contra esses rapazes? O Max, sim, senhor. Você tem certeza daquilo que você quer? O Max, sim, senhor, eu tenho certeza. É isso mesmo? O Max, é isso mesmo. Então, o juiz organiza os papéis, o Max assina, e a família toda estava ali atrás, toda a família atrás. Quando o Max se virou, ele pôde olhar o semblante de cada familiar ali daqueles rapazes, estavam emocionados pela atitude do Max. Então uma senhora, parecia ser a avó de um deles, chega próximo do meu marido e coloca a mão no rosto do Max e fala: por que você fez isso? Por que você deu o perdão? Porque era algo realmente admirável. Max foi roubado, ele foi lesado. Então o Max fala: aquilo que nós oramos, aquilo que eu orei, pedi e dá-se-vos-á. Aquilo que eu orei falando: Senhor, uma oportunidade
para que esse povo ouça o teu nome. Então, naquele momento, o Senhor nos concedeu aquilo que nós pedimos em oração. O Max olha para aquela senhora, olha para todos aquelas pessoas que estavam ali e diga assim: eu fiz isso porque o meu Deus, o meu Jesus, a quem eu sigo, o meu mestre, o meu Senhor, ele me ensinou a perdoar. E ele foi o maior exemplo de perdão, quando ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E eu então estou apenas seguindo aquilo que ele me deixou por ensinamento. Eu preciso perdoar o meu irmão, o meu próximo. E foi por isso que eu perdoei. Então eles começaram a chorar, aquela senhora começou a chorar, as pessoas começaram a chorar. E esse foi o momento que Deus nos deu para testemunhar e testificar o quão grande Ele é, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele está zelando pelas nossas vidas. E no finalzinho, o irmão do rapaz que tinha entrado em contato com o Max veio com dinheiro, entregou na mão do Max, o Max pegou, e aí ele falou assim: aqui está o seu dinheiro, pode conferir. E o Max conferiu o dinheiro e percebeu que havia muito mais do que os 3.000 dirhams que o rapaz tinha, o irmão dele tinha roubado. Então o Max fala: não, tá errado. E aí ele olha e fala assim: por que você gostaria de mais? E o Max: não, são só 3.000 dirhams, isso aqui não, isso aqui é a mais. E o rapaz: não, é para você, eu quero que você aceite. Então o Max disse assim: não, eu quero aquilo que é meu por direito. Eu tinha 3.000 dirhams dentro da minha carteira. Foi isso que eles me roubaram. Eu já dei o perdão. Eu não quero nenhuma recompensa. Eu quero só aquilo que é meu. Então os 3.000 foram restituídos a nós. Eu sabia, eu cria desde o momento que o Senhor ele iria nos prover. Esse dinheiro iria voltar para a nossa mão. Porque nós precisávamos desse dinheiro para pagar as contas. Irmãos, são pequenos testemunhos, pequenos grandes testemunhos, né, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Orai sem cessar. E quando nós formos orar, muitas vezes vale a nossa oração quando nós entramos dentro do nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos em secreto ao nosso Senhor. Porque quando nós oramos em secreto, o Senhor nos responde. Que a nossa vida de oração, ela seja a cada dia intensificada, porque a oração, ela tem poder. Muito pode, na sua eficácia, a oração dos justos. Nós estamos como um grande corpo, a noiva de Cristo, orando, pedindo a Deus e clamando ao nosso Pai, sabendo que Ele é fiel e justo, para poder nos perdoar os pecados e para poder nos conceder aquilo que nós colocamos a Ele, diante dEle em oração. Fiquem com o Senhor, que o Senhor os abençoe. Amém.